Origem da Igreja Católica Ortodoxa. Foi em 1054, após a Cisma do Oriente. Cisma do Oriente foi um evento que dividiu a Igreja Católica Romana na Católica Ortodoxa. Tudo começou quando a Igreja Católica Romana era governada pelo Papa e a de Constantinopla era governada pelo Patriarca. Porém, a de Constantinopla começou a questionar alguns fundamentos da Igreja de Roma, como a supremacia papal e o culto a imagens. Tal ameaça enfraqueceu toda a Igreja Católica, porém, o início para a divisão foi quando Miguel Cerulário, patriarca da Igreja de Constantinopla, foi excomungado de Roma. Diante desse cenário, ele decidiu dividir a Igreja Católica em romana e ortodoxa. Por isso, Miguel Cerulário é o principal fundador da Igreja Ortodoxa. Religião ortodoxa no Brasil. Em 2010, estimam-se que haviam 131.570 ortodoxos no Brasil. A religião chegou ao Brasil no século XIX, por meio dos imigrantes provenientes dessa região. A Igreja Ortodoxa Russa no Brasil segue a Constituição da Igreja Ortodoxa Autocéfala, que significa dizer que as igrejas com essa classificação têm o direito de remover os próprios bispos e resolver os seus problemas internos com base em sua própria autoridade. Assim como toda religião e toda igreja possui suas crenças e seus rituais, não seria muito diferente da Igreja Ortodoxa. A crença da Igreja Ortodoxa, ela acredita em apenas um Deus, que é três dividido em um, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Igreja Ortodoxa, ela possui a Santíssima Trindade, que é dividida em três pessoas divinas, que compartilham uma única essência eterna, sem Criador, imaterial e eterna. O Filho, o Pai, é a fonte eterna da deidade, de quem o Filho é eternamente gerado e de quem o Espírito Santo descende eternamente. Sendo assim, a essência de Deus vai além da compreensão humana. Na Igreja Ortodoxa, as mulheres têm um papel muito ativo. Os projetos sociais são realizados graças às mulheres. As mulheres, elas têm livre acesso às instituições educacionais e as mulheres começaram a ocupar departamentos sinodais. Os quais eles são revestidos de pomba, que consiste na essência da fé ortodoxa. A parte musical, ela só tem apenas coral e não permitem imagens, apenas pinturas sobre as madeiras dos santos. E possuem cerimônias eclesiásticas. Ela tem 5 rituais mais importantes, que é o bizantino, o alexandrino, o caldeu, o armênio e o antioquino. Os ortodoxos seguem a doutrina de que a salvação vem da fé. 3 vezes ao ano, os fiéis fazem jejum. Eles não acreditam no purgatório e na hierarquia eles não têm um líder absoluto, infalível. Eles tomam a decisão de forma coletiva. Na parte musical, os instrumentos são dispensados e eles expressam-se somente pelos cantos dos corais. E na ortodoxia, não é permitido o uso de imagens esculturais, apenas pinturas sobre madeira de Jesus, João e Maria. A Bíblia é a fonte de fé, assim como a tradição oral e os comentários. Os padres na Igreja Ortodoxa, eles podem se casar desde que isso tenha acontecido antes da conversão. Apenas os bispos devem seguir no celibato. A relação da Igreja Ortodoxa com outras religiões. A Igreja Ortodoxa não reconhece a autoridade do Papa e não considera muitos dos dogmas da Igreja Católica Romana, como a Imaculada Conceição e a infalibilidade papal. O patriarcado na Igreja Ortodoxa. O patriarcado, ele baseia-se em 5, o de Antíquia, Alexandria, Constantinopla, Jerusalém e Roma. A maior autoridade é o Santo Sínodo Ecumênico.
Ele é composto por líderes das igrejas autocéfalas e arcebispos primazes das igrejas independentes. Todos se reúnem quando são convocados pelo patriarca de Constantinopla, o Bartolomeu I. Algumas curiosidades. Cerca de 200 milhões de seguidores ortodoxos no mundo estão ligados ao Patriarcado de Moscou. Antigamente na Rússia, o cabelo era considerado uma parte sensual no corpo das mulheres e, com isso, até hoje, as mulheres precisam cobrir o cabelo ao entrar na igreja. Após décadas de perseguição na União Soviética, a Igreja Ortodoxa mostrou um grande crescimento. Em 2016, foi registrado 293 dioceses, 35 mil paróquias e 900 mosteiros dos seus cidadãos. Não existe uma regra que diz que as missas precisam ser celebradas em pé, mas grande parte dos fiéis fazem isso. Tem poucos bancos são mais para idosos, deficientes, gestantes. E muitas igrejas ortodoxas da Grécia possuem bancos para todos, igual na católica. A religião ortodoxa é a segunda maior comunidade de cristãos no mundo e atualmente ela predomina na região da Europa Oriental e do Oriente Médio. Mas o país que tem maior destaque na religião ortodoxa é a Rússia, contando com 2/3 dos ortodoxos no mundo. Isso equivale a mais ou menos 200 milhões de praticantes só na Rússia. Estima-se que no mundo tenha 250 milhões de fiéis em regiões como Belarus, Bulgária, Chipre, Grécia, República da Macedônia, Romênia, Rússia, Sérvia e Ucrânia. São os principais países que contam com praticantes da religião. Na Rússia, o estilo bizantino sobreviveu no fim de Constantinopla. E, embora os arquitetos russos preferirem um exterior um pouco mais espalhafatoso, eles importaram do Oriente Médio a igreja modular com cúpula juntamente com o cristianismo ortodoxo oriental. Porém, nos climas nórdicos, as cúpulas bizantinas rasas tendiam a desabar sob a neve pesada, e a característica cúpula em forma de cebola protuberante, marca registrada da arquitetura russa, deixava a neve cair. O formato, número e cor das cúpulas das igrejas ortodoxas têm um significado simbólico especial e representam a coroação das igrejas. Uma única cúpula significava a fé em um único Deus. 3 cúpulas, a fé na Santíssima Trindade. 5 cúpulas, o Cristo cercado pelos 4 evangelistas. 7 cúpulas, ou 7 mandamentos da igreja. 9 cúpulas, as 9 ordens angelicais. 13 cúpulas, Cristo e os 12 apóstolos. O número de cúpulas pode chegar até 33, que representa a idade de Cristo na vida terrena. Agora, sobre o formato, a cúpula com formato de elmo simboliza o guerreiro e a luta espiritual que sustenta a igreja contra as forças do mal e das trevas. A forma de bulbo acebolada simboliza a chama de uma vela, o que nos conduz às palavras de Cristo: vós sois a luz do mundo. No que se refere às cores, a cor dourada significa que o templo é dedicado a Jesus Cristo e a grandes festas da Igreja Ortodoxa. Cúpulas azuis significam que aquele templo é dedicado à Mãe de Jesus. Cúpulas verdes significam o Espírito Santo. As cúpulas prateadas significam que é um templo em homenagem a um santo ortodoxo. Quando o templo pertence ao mosteiro, as cúpulas são pretas. Porém, o tipo mais raro são as cúpulas multicoloridas, como na famosa Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, em Moscou. Ela simboliza a Nova Jerusalém e a alegria do povo de Deus. Uma figura famosa praticante da religião ortodoxa é o presidente Vladimir Putin da Rússia. Ele é um cristão ortodoxo assumido e não esconde aos seus cidadãos, e várias vezes ele falou sobre sua religião.